Fala galera, sejam bem-vindos. Professor Thiago Crepe aqui com mais uma aula de matemática básica. Dessa vez, a nossa aula é de múltiplos e divisores. Vamos entender a diferença entre eles, o que é cada um, e a gente vai evoluir aí para a gente ver outros conteúdos. Um assunto muito importante para outros conteúdos. Beleza? Então vamos lá. Para a gente entender o que é múltiplo, pessoal, a gente pode associar múltiplos à palavra divisível. Beleza? Então, ó, divisível. E aí, divisível. O que é divisível? Divisível é um número que consegue fazer uma divisão por outro número e o resto é zero. Vamos entender isso com bastante calma. Para a gente entender isso com bastante detalhe, vamos pensar só nesse conjuntinho aqui, ó. Provavelmente você já ouviu falar nele. É o conjunto dos números naturais, certo? E quem são esses conjuntos naturais? É aquele conjunto usado, o conjunto dos números usados para contagem. Então, ó, a gente vai pegar o 0, o 1, o 2, o 3, certo? Esse aqui, ó, é o conjunto dos números naturais. Então, lembra desse conjunto, porque ele é um conjunto mais importante aí para a gente entender múltiplos e divisores. Beleza. Entendido o que são os naturais, quando eu quiser os múltiplos de um número, por exemplo, vamos pensar nos múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6, pessoal? Os múltiplos de 6 são todos os números formados pela multiplicação de 6, que é o múltiplo que eu estou querendo analisar, pelos números naturais. Olha que simples. Então, olha só. Se eu quero os múltiplos de 6, basta eu pegar 6 e multiplicar por todos os números naturais. Então, vamos lá. 6 vezes 0 dá quanto? Todo número vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 6. 6 vezes 2 vai dar 12. 6 vezes 3 vai dar 18. Perfeito. Beleza. E eu poderia continuar, né? Porque esse conjunto aqui, ó, também é infinito. Consequentemente, o conjunto dos múltiplos também vai ser infinito, né? Porque se eu continuasse aqui, eu continuaria aqui, ó. Então, o próximo número seria 24, 30 e assim vai. Os múltiplos de 6 é um conjunto infinito. Lembra disso aqui, ó. É um conjunto infinito. Tanto os naturais quanto os múltiplos. Beleza? Beleza. Então vamos ver se você entendeu mesmo. Me fala aí. Quem são os múltiplos de 5? Os múltiplos de 5 vai ser quem? Ó? Vai ser 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 1 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 3 vai dar 15. 5 vezes 4, 20. E assim sucessivamente. Beleza? Também aqui vai ser um conjunto infinito. Perceberam alguns padrões aqui? Vamos analisar esses padrões para a gente definir como propriedades dos múltiplos, né? Primeira propriedade importante, ó. Vocês repararam que aqui começou com 0 e aqui também começou com 0? Será coincidência? Não, não vai ser coincidência. Por quê? Porque todos os múltiplos, de qualquer número que eu quiser aqui, sempre vou ter que começar multiplicando esse número por 0. E qual que é o resultado? Todo número vezes 0 vai dar 0. Beleza? Então, ó, primeira propriedade. O 0 é múltiplo de todos os números. Beleza? Show. Agora vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade é os múltiplos são sempre conjuntos infinitos. Então, quando você pedir os múltiplos de um número, você vai ter um conjunto infinito. Beleza? Lembrando, pessoal, que aqui a gente está analisando os múltiplos positivos, tá? Porque eu poderia pensar nos múltiplos negativos, mas isso a ideia é a mesma, mas o padrão, quando alguém perguntar os múltiplos de um número, ele está se referindo aos múltiplos positivos. Quando quiser os múltiplos negativos, ele vai ser específico e pedir os múltiplos negativos. Tranquilo? Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Pensa em outra propriedade aqui, ó. Olha que bacana. Você reparou que os múltiplos de 6 estão andando de 6 em 6? Ó, começou no 0, a gente já viu que todos vão começar no 0. E depois, ó, 0. O próximo é 6, o próximo é 12, o próximo é 18. Andou de 6 em 6, porque eu estava analisando quem? Os múltiplos de 6. E os múltiplos de 5, ó, 0, 5, 10, 15, andou de 5 em 5 também. Então, é por isso, porque eu estou analisando os múltiplos de 5. Os múltiplos de 3 vão dar de 3 em 3, os múltiplos de 10 vão dar de 10 em 10, os múltiplos de 50 vão dar de 50 em 50. Tudo bem? Tranquilo. Beleza, pessoal. Agora, olha só. Vocês repararam que o 1 não tá aqui? Me fala aí, qual que é
o múltiplo de qual número vai ter 1? Ou o múltiplo de quais números vai ter 1? Isso mesmo, galera, você reparou muito bem. O único múltiplo que vai ter 1 é o próprio 1, certo? Porque ele vai acabar sendo o conjunto dos números naturais. Tranquilo? O múltiplo de 1 é o único que contém 1. Tranquilo? Todos os outros não vão conter 1. Por quê? Porque todos os outros já vão andar com esse número, com essa quantidade respectiva ao número. O múltiplo de 5 vai começar no 0, o próximo já vai ser o 5. O múltiplo de 10 vai ser o 0, depois vai ser o 10. Então já vai pular 1. O único que aparece 1 é o próprio 1. Beleza pura? E a última propriedade que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, é essa aqui, ó. Os múltiplos de 6 aparecem... Nos múltiplos de 6 aparece o 6. Nos múltiplos de 5 aparece o 5. Nos múltiplos de 1 aparece 1. Isso significa o quê, pessoal? Qual que é a propriedade que define isso? Significa que todo número é múltiplo dele mesmo. Tranquilo? Beleza, pessoal. Então essas são as propriedades de múltiplo que eu queria gravar com vocês aqui. E aí agora uma observação. Não é uma propriedade, mas é uma observação. Lembra que no começo eu tinha falado que múltiplos múltiplos e divisíveis são sinônimos? É verdade. Por quê? O que é um número divisível, pessoal? Um número divisível é o seguinte, ó, por exemplo, 12 não é divisível por 6? Por quê? Porque 12 dividido por 6 deixa resto zero, é uma divisão exata. 18 é divisível por 6? Porque 18 dividido por 6 deixa resto zero, é uma divisão exata. Então, quando eu penso em múltiplos, eu estou pensando nos números divisíveis. Por exemplo, os múltiplos de 6 eu posso pensar como sendo quais são os números que são divisíveis por 6. Ou seja, que a divisão é exata por 6. Então são o 6, o 12, o 18, o próprio 0. Beleza? 0 é divisível, 0 não é divisor. Lembra disso que isso aqui vai ser muito importante. A gente vai ver agora divisor, mas lembra, ó, 0 é divisível, mas não é divisor. Isso aqui tem que ficar muito claro. Por que 0 é divisível, mas não é divisor? Porque não existe divisão por 0. Pensa comigo, se você está dividindo por 0, não há divisão, porque você não está dividindo nada, concorda? Então essa divisão não existe, não faz sentido dividir por 0. Por isso que o 0 não é divisor, beleza? Mas ele pode ser divisível. Por exemplo, eu posso pegar 0 e dividir para 10, para 50. Eu tenho 0 reais, vou dividir isso com 50 pessoas. Quanto que cada um vai receber? Vai receber 0, beleza? Mas, por exemplo, se eu tiver 50 reais e vou dividir para 0, pô, eu não estou dividindo para nada, concorda? Concorda comigo? É um conceitozinho um pouquinho abstrato, mas faz toda a diferença. Não existe divisão por 0. Beleza. Agora vamos entender o que são os divisores, pessoal. Olha só, os divisores são os números que dividem tal número e deixam o resto zero. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, nos divisores de... Vamos pegar os mesmos números, divisores de 6 e os divisores de 5, que são os que a gente colocou ali, ó. Quais são esses divisores de 6 aqui, pessoal? Os divisores de 6 são quais são os números que dividem 6 e fazem a divisão ser exata, ou seja, a divisão ser resto zero. Percebam comigo, ó, 6 dividido por 1 deixa resto zero, 6 dividido por 2 deixa resto zero, 6 dividido por 3 deixa resto zero, 6 dividido por 4 deixa resto zero, 6 dividido por 4 não. Por quê? Porque 6 dividido por 4 não é uma divisão exata. Tudo bem? Então, a gente vai pular o 4. O 5, mesma coisa. 6 dividido por 5 também não é exato. E o próximo número vai ser o quê? Vai ser o próprio 6. Tudo bem? Então, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Beleza? Então, esses foram os divisores de 6. Tranquilinho, pessoal? Beleza. Agora, vamos ver quais são os divisores de 5. Quais são os divisores de 5, pessoal? Os divisores de 5 são os números 1, né? 5 dividido por 1 vai dar 5, resto 0. 5 dividido por 2 não vai dar resto 0. Dividido por 3 também não. Dividido por 4 também não. E dividido por 5. Dividido por 5 vai dar resto 0, né? 5 dividido por 5 vai dar 1, resto 0. Beleza. Perceberam alguns padrões? Vamos analisar agora os padrões dos divisores, pessoal. Muito, muito importante. Ó,
Você concorda que o 1 tá aqui, ó. O 1 tá aqui e o 1 tá aqui. Será coincidência? Não, não é coincidência, pessoal. O 1, ele é divisor de todos os números. Então, ó, 1 é divisor de todos os números. Beleza? Todos os números. Beleza. E mais o quê? Perceberam o seguinte, ó, divisor de 6 apareceu 6, divisor de 5 apareceu 5. Exatamente. Então, todo número é divisor de si próprio. Então, ó, todo número é divisor de si próprio. Beleza? Beleza. E agora, ó, o mais importante. Você percebeu que o 5, já que todo número é divisor de si próprio, então no mínimo 2 divisores vão ter, concorda? O 1 e ele próprio. Agora, tem um carinha que ele fura essa definição. Que carinha é esse? É o 1. Por quê? Quem são os divisores de 1, pessoal? Todo número é divisível por 1. Então eu vou colocar 1 aqui. E todo número é divisor de si próprio. Então eu não vou colocar ele repetido. Você percebeu que 1 em si próprio é o mesmo número? Então eu vou colocar aqui, ó. Divisor de 1 é esse cara aqui, ó. São os divisores de 1, é somente 1. Beleza? Lembrando que, novamente, eu estou pensando somente nos divisores positivos. Beleza? Beleza. E agora, para fechar com chave de ouro, olha só, galera. A gente vai ver o que é um número primo. O que é um número primo, pessoal? São os números que têm somente esses caras aqui obrigatórios. Ó, 1 é divisor de todos os números, obrigatório. E todo número é divisor de si próprio. Então é obrigatório. Todos os números têm isso. Beleza? E o que é um número primo? O número primo é um número que só tem esses caras. Então, o número primo só tem 1 e ele próprio como divisor. A gente vai ver com mais clareza essa parte de número primo aqui um pouquinho mais para frente, mas só para a gente definir aqui, ó. Então, o número primo só tem 1 e ele próprio. O mais importante aqui é esse só, tá, galera? Por quê? Porque 1 e ele próprio é obrigatório, todo número tem. Repare aqui, ó, que o 6 tem 1 e ele próprio. Só que o 6 tem outros divisores. Quando o número só tem 1 e ele próprio como divisor, aí a gente vai ver que ele é chamado de número primo, como por exemplo o 5. O 5 é um número primo, ó lá. Só tem 1 e 5 como divisor. Beleza? A gente vai ver também, pessoal, que o 1 ele atenderia os critérios para ser primo, certo? Porque ele só tem 1 e ele próprio como divisor. Mas 1 não é primo. A gente vai ver por quê um pouquinho mais para frente. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Espero que não tenham confundido. Lembra o seguinte, lembra dessa parte aqui do zero, que ele é divisível, mas não é divisor. Repare que o zero nunca vai aparecer aqui nos divisores, beleza? E é isso aí. Se vocês gostaram, coloca aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, coloca também. A gente responde, tá? Um grande abraço e bons estudos, pessoal. Valeu!